Você já reparou como certos sonhos somem logo depois de serem anunciados? Como se nunca tivessem força suficiente para existir? E já parou para refletir que talvez o problema não esteja no sonho em si, mas na forma como você o expõe antes mesmo de começar? Há algo curioso sobre os sonhos. Eles são delicados no início, quase invisíveis, e quando revelados cedo demais, podem se perder no barulho das opiniões, nos aplausos vazios e nas expectativas externas, antes mesmo de criarem raízes profundas. Em uma pequena comunidade, onde todos se conheciam e as notícias corriam rápido, vivia um jovem inquieto, cheio de ideias e desejo de transformar a própria vida. Ele acordava todos os dias acreditando que algo grande ainda iria acontecer. Sentia isso no peito como uma chama silenciosa que insistia em não se apagar. A cada semana um novo plano surgia em sua mente. Ora queria abrir um negócio, ora aprender um novo ofício, ora construir algo que o fizesse ser lembrado. E antes mesmo de dar o primeiro passo, sentia uma necessidade quase incontrolável de contar tudo a quem estivesse por perto. Ele caminhava pelas ruas, falava com entusiasmo, descrevia seus projetos com brilho nos olhos, desenhava o futuro com palavras bonitas. E as pessoas sorriam, elogiavam, diziam que ele tinha visão, que era ousado, que estava destinado a algo maior. E naquele instante, ele se sentia visto, reconhecido, valorizado. À noite, deitava-se com uma estranha sensação de dever cumprido, como se já tivesse avançado muito. Mas quando o dia seguinte chegava, o corpo parecia pesado, a motivação diminuía, e aquilo que antes parecia urgente se tornava distante e cansativo. Os dias passavam, o projeto ficava parado, o entusiasmo se dissolvia, e logo um novo sonho ocupava o lugar do anterior. Novamente anunciado, novamente aplaudido, novamente deixado para trás, enquanto o tempo seguia seu curso sem esperar por ninguém. Com os anos, a repetição começou a machucar, as mãos vazias já não podiam ser ignoradas, e o coração carregava um peso silencioso, uma mistura de frustração e vergonha por não compreender por que nada se concretizava de verdade. Em uma noite mais solitária, sentado longe do movimento e do ruído, próximo a um velho poço esquecido pelo tempo, um homem simples se aproximou a alguém conhecido não por discursos, mas pelas marcas de um trabalho constante e silencioso ao longo da vida. Depois de ouvir com atenção, sem interromper, o homem fez um convite simples. Pediu que o jovem o encontrasse no dia seguinte, sem explicações longas, apenas com a serenidade de quem sabe que certas lições não precisam de muitas palavras. Na manhã seguinte, encontraram-se em um pequeno jardim, e o homem mostrou 2 sementes, aparentemente iguais, pequenas e comuns, mas com destinos completamente diferentes, dependendo apenas de como seriam cuidadas. Uma delas foi colocada na terra, coberta com cuidado, regada em silêncio todos os dias, sem plateia, sem promessas, sem necessidade de provar nada a ninguém, apenas tempo, paciência e constância. A outra foi erguida ao alto, mostrada com entusiasmo, cercada de expectativas e elogios, e depois deixada exposta ao sol, sem proteção, como se a atenção fosse suficiente para fazê-la crescer. O tempo, como sempre, fez o seu trabalho. A semente escondida criou raízes, brotou devagar, ganhou força, enquanto a outra secou antes mesmo de tentar se tornar algo, vencida pela exposição precoce. Ali, sem grandes discursos, a lição ficou clara. Sonhos precisam de silêncio no começo, precisam de proteção, precisam de ação discreta. Porque, quando falamos demais, o cérebro confunde elogio com conquista, e o conforto acaba substituindo o esforço. A partir daquele dia, o jovem decidiu mudar, parou de anunciar planos, parou de buscar validação externa e começou a trabalhar em silêncio, dia após dia, mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo quando não havia aplausos. Com o tempo, os resultados apareceram, não como promessas, mas como realidade. E pela primeira vez, o orgulho que sentiu não veio das palavras, mas do que estava pronto, firme e real diante dele. Essa história se conecta diretamente com a nossa própria vida. Quantas vezes contamos nossos sonhos cedo demais? Quantas vezes buscamos aprovação antes da ação? E quantas vezes confundimos apoio com progresso real? Talvez não falte talento,
nem oportunidade, talvez só esteja faltando silêncio, foco e constância, porque sonhos não precisam ser anunciados. Precisam ser construídos, um passo de cada vez. Guarde seus sonhos, cuide deles em silêncio. Deixe que cresçam longe do barulho, e quando estiverem fortes o suficiente, não precisarão de explicações. Eles simplesmente falarão por você. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas mensagens. E obrigado por assistir até aqui, sua presença faz toda a diferença.